Olá, meus peixinhos, tudo bem com vocês? Então, eu estou aqui hoje para falar sobre pobre na faculdade ou na universidade. Eu vou falar um pouco para vocês sobre a minha experiência na faculdade logo no primeiro semestre, assim que eu entrei, para que vocês possam tirar as conclusões sobre será que eu que trabalho o dia todo, 8 horas por dia, posso fazer uma faculdade? Será que eu que sou pobre, que estudei a vida toda em escola pública, tenho capacidade de fazer uma faculdade? E eu vou contar a minha história para que vocês possam tirar suas dúvidas e pensar a respeito dessas coisas. Eu estudei praticamente a minha vida toda em escola pública. Eu só não estudei em escola pública no infantil, na alfabetização e na primeira série, que foram as 3 séries que eu estudei em escola particular. E ainda na primeira série eu saí no meio do ano e vim para uma escola pública. Então, foram os 2 anos que eu estudei escola particular, que inclusive foram 3 escolas particulares que eu estudei, daquelas dos pequenininhos, porque ainda era baratinho nas escolas de bairro, que era 40, 50, 60 reais. E aí, a partir disso, eu comecei a estudar em escola pública até o 3º ano. Da primeira até a 6ª série, eu estudei numa escola aqui no meu bairro, que é uma escolinha de bairro, e depois, da 7ª até o 3º ano, eu estudei numa escola no centro da cidade. E quando eu estava no 3º ano, eu decidi fazer o Enem para eu poder testar, para ver se eu conseguia entrar na universidade e tal. Eu não estudei pro Enem, não me preparei para fazer isso. A única coisa que eu fiz foi ler uma revistinha que eu tinha ganhado na escola, e mesmo assim eu não li naquele intuito de querer passar no Enem. Eu ia fazer o Enem para ver o que era que dava da minha vida, porque na verdade eu tinha vontade de passar numa universidade pública daqui da cidade, e essa universidade ela ainda não aceitava o ingresso de alunos através do Enem, e sim pelo vestibular próprio da universidade. E aí eu peguei pra fazer o Enem naquela, né, de tipo, o que será que rola disso? E fiz o Enem, foi uma loucura. Quando foi depois eu recebi o resultado do Enem, aí eu fui ver o resultado. Quando eu recebi o resultado, eu fui me inscrever tanto no SISU quanto no ProUni. No SISU eu tinha colocado a minha primeira opção, acho que foi Ciências Biológicas, e a segunda opção Psicologia, eu não faço ideia pra onde foi. Aí tá. Me inscrevi no SISU, não passei nenhum. Quando foi a inscrição do ProUni, eu coloquei a inscrição do ProUni para psicologia apenas. Fui chamado para lista de espera. Lista de espera, para quem não sabe, é quando nem a primeira chamada, nem a segunda chamada do ProUni é atendido. E aí eles fazem uma lista das pessoas que se inscreveram com base nas notas, e aquelas pessoas elas são chamadas a depender da quantidade de vagas que tem. Lá na minha faculdade só tinha uma vaga, e eu tava em 12º lugar, ou seja, eu tinha pouquíssimas chances de passar. Mesmo assim eu fui lá, chamei minha mãe, falou com a minha tia, porque minha mãe tava trabalhando. Minha tia foi comigo pra resolver todos os processos de documento, todas essas coisas, né? A gente foi, e aí, graças a meu bom Deus, todas as 11 pessoas que estavam na minha frente desistiram da bolsa, e eu consegui a bolsa depois de muita oração, depois de muito encher o saco de Deus. Ele me deu uma bolsa na faculdade, e aí eu passei com apenas 16 anos, tinha acabado de sair de uma escola pública para ir para a faculdade. Quando eu chego na sala da faculdade no primeiro dia, um monte de gente velha. Tinha até gente de 60 anos na sala. Eu falei, meu Deus, o que é isso aqui? E eu lembro do primeiro dia que eu fui pra faculdade com uma camisa do Mickey, uma calça jeans e com a cara super de criança. E eu lá, tipo, eu ainda entrei na faculdade atrasado porque o resultado do ProUni só veio sair depois das aulas terem começado. Então o pessoal já tinha 1 mês e poucos de aula, e aí eu entrei pra começar a estudar. E aí é que começa a labuta, meus queridos. Eu até anotei aqui alguns tópicos das minhas maiores dificuldades com a questão da faculdade, né? Logo no primeiro semestre, a minha maior dificuldade foi a questão do transporte. Porque eu moro em um bairro muito distante do centro e de noite só tinha apenas um ônibus. Porém, era muito perigoso eu sair da faculdade e ir pro terminal, correr o risco de pegar esse ônibus, além de todo o perigo que tinha no caminho. E no terminal, corria o risco de eu perder o ônibus e ficar desamparado sem saber o que fazer. Então vai meu pai e minha mãe procurar formas de eu voltar para casa. Até eles encontrarem essas formas, eu dormi um bom tempo na casa da minha tia,
que ela morava no centro da cidade, era mais perto da faculdade. Então eu ia todo dia pra casa dela, dormia lá, e de manhã ou eu ia pro trabalho que eu estagiava, ou eu voltava pra casa. Tá, passei um bom tempo assim, depois eu tive que finalmente pagar transporte, até porque eu precisava voltar pra casa, né? Eu não podia ficar a vida toda indo pra casa da minha tia. E aí, gente, logo a primeira dificuldade financeira é essa, transporte pra voltar pra casa. Eu, graças a Deus, reconheço o privilégio que eu tive do meu pai poder pagar esse transporte, porque é um absurdo de preço. Esse primeiro que eu achei, acho que foi R$ 350 o transporte. Aí, o primeiro baque foi esse, tipo, se dependesse do meu mísero salário de estagiário, pra eu pagar o transporte, era a única coisa que eu tinha que pagar. Sorte que o meu pai, ele conseguiu me ajudar com isso. Aí depois eu fui conseguindo ver outros transportes mais baratos, e hoje, graças a Deus, eu volto pra casa de moto, o gasto não tem nem comparação com o transporte. Mas logo no começo, minha primeira dificuldade foi isso. Depois eu fui achando o transporte de 200, 250, 150, até o último que eu fui foi nessa faixa de R$ 150, que aí foi o mais barato até eu pegar a minha moto. Outra coisa dessa questão financeira é o dinheiro para lanche, porque o lanche na faculdade é muito caro. Então não tem como você lanchar todo dia. E tinha dia que eu ia direto do trabalho. E aí era um problema, porque eu precisava gastar dinheiro com comida e depois eu ficava apertado porque eu tinha gastado aquele dinheiro e a comida era sempre muito cara. E, tipo, tem gente que tem tempo para preparar comida para levar para a faculdade e economiza. E a pessoa que trabalha, que faz um monte de coisa, não tem esse tempo para levar essa comida para a faculdade. Então ainda tem esse gasto de ter que pagar o que você comer, que na faculdade particular é tudo muito caro, sabe? Além do lanche, logo no primeiro semestre eu tive o baque de ter que comprar um jaleco de R$ 70. Tive o baque da Xerox. Sorte que no primeiro semestre a Xerox tinha de 10 centavos. Hoje tem lugar que bota 35, mas ainda tem um lugarzinho, um ser de luz lá na faculdade que tirou a Xerox por 10 centavos, porque é a nossa salvação. Porque pensa aí, a Xerox na verdade é 25 e a impressão 35 centavos. Pra você tirar a Xerox de um capítulo de um livro de 30 e poucas páginas ou de um livro inteiro, o baque que não é no seu bolso. Mas vamos lá. Depois de toda essa dificuldade que eu tive financeira, só pra arcar com as coisas da faculdade, tem a questão também psicológica e a questão emocional. Primeiro, eu entrei na faculdade, saí do ensino médio. No ensino médio da escola pública, a gente sabe que o ensino não é lá essas coisas todas. Eu não tinha aquele costume de estudar em casa, não tinha o costume de fazer redação. Quando eu chego na faculdade, uma prova de lascar, a gente tinha que escrever e discutir sobre as questões, argumentar, e eu não sabia fazer nada disso. Então, logo na primeira unidade, tiveram matérias que eu recebi logo um baque, assim, de tipo, tirar 4 na média. Teve uma matéria mesmo que eu tinha tirado 3 na média, sorte que o professor tinha dado um ponto para cada um da sala, e aí eu fiquei com 4 na média. Tiveram outras matérias também que eu perdi, sabe? Então eu tomei aquele baque assim, ó, logo quando eu fiz a minha primeira prova da faculdade. Eu falei, meu Deus, isso daqui não é pra mim não. Será mesmo que eu tenho capacidade de chegar até os últimos semestres, Deus? Será que é isso mesmo que eu quero pra minha vida? E aí eu fiquei nessa coisa um bom tempo, nessa negatividade, achando que aquilo não era pra mim. Tive vários sonhos ruins, sabe? E aí eu falei, não, eu tô na faculdade, eu tenho que estudar. Aí eu comecei a tentar estudar em casa, comecei a pegar no livro mesmo, marcava com o pessoal da faculdade pra estudar. E foi assim que eu consegui tirar uma nota boa na segunda unidade e passar sem precisar ficar na final de nenhuma matéria. E aí eu comecei a aliviar, sabe? Então, com base nisso tudo, eu comecei a perceber de forma clara e explícita na minha cara as questões do privilégio. Porque, tipo, uma pessoa que ela tem dinheiro, uma pessoa que ela estudou numa escola particular, por exemplo, ela não precisa passar por nada disso que eu passei, né? Porque ela vai ter como voltar pra casa, ela vai ter tempo pra estudar, ela vai ter dinheiro pra pagar as coisas, sabe? Existem tantos privilégios que essas pessoas têm e elas não conseguem enxergar isso. E a gente que é pobre, infelizmente, tem que passar por tudo isso e ainda tem que passar pelo despreparo da escola pública, ficando sempre atrás nas notas, nas médias dessas pessoas e acreditando que é incapaz.
mas eu quero dizer que nós não somos incapazes. Hoje, graças a Deus, eu sou uma pessoa que tiro notas ótimas, porque eu comecei a entender como é que funciona a faculdade, como é que funcionam as coisas. Continuo trabalhando, continuo sem tempo, gravo vídeo nas horas apertadíssimas que eu tenho, mas me esforço para estudar, porque a gente não acha que você vai entrar na faculdade e não vai precisar estudar, porque se você consegue entrar, se você consegue pagar seu transporte, se você consegue levar um biscoito creme crack para comer com café, você consegue concluir a sua faculdade. Então, se você é trabalhador e quer isso mesmo para o seu futuro, não desista, porque a faculdade ela abre um leque de oportunidades pra gente, sabe? Não é a melhor coisa do mundo, não significa que você fez uma faculdade e vai ficar rico, mas significa que você fez uma faculdade e isso pode mudar a sua vida, mudar a sua mente, mudar a forma de você ver o mundo. Então, se você é trabalhador, se você é pobre, tente várias formas de entrar na universidade, não desista do seu ensino superior. A gente tem que ter mais gente pobre, mais gente negra, tomando conta das universidades para que a gente comece a mudar a realidade do nosso país e para que a gente comece a mostrar as nossas caras nesses lugares que nós ainda não temos representatividade e nós não somos bem-vindos. Vamos correr atrás do nosso ensino superior, porque hoje é o mínimo para a gente ter um pouco de dignidade nesse país que é tão preconceituoso, que é tão massacrante com as pessoas pobres e com as pessoas que não teve essa oportunidade. Eu não estou dizendo que pessoas que têm uma faculdade é melhor do que pessoas que não têm, mas eu estou dizendo que infelizmente o sistema ele massacra mesmo as pessoas que não têm a universidade. Então, se você tem a oportunidade de fazer, mesmo que com muita dificuldade, como eu tive, não deixe de fazer, simplesmente por achar que a sua zona de conforto vai ser melhor no momento e que você não precisa daquilo. Fica aí a dica, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, clique em gostei, se inscrevam no canal, não se esqueça de compartilhar o vídeo para os seus amigos, se você está no terceiro ano, se você já está na faculdade, se você já passou por esse processo da faculdade. E é isso aí, comente aqui embaixo a sua experiência, comente o que você achou do vídeo. Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Fui!